Eu, como orador inscrito, estou aqui desde a abertura dos trabalhos, na condição de primeiro vice-presidente do Senado, não posso fazer uso da tribuna sem me referir ao episódio que afetou a vida pública do nosso país, afetou o sentimento nacional, que foi a morte de Eduardo Campos. Eu, senador Zé Pimentel, ontem tive a honra de abrir o programa eleitoral dos parlamentares no Acre. A convite da Frente Popular, do Partido dos Trabalhadores, meu partido, eu fiz a abertura do programa eleitoral no Acre. Programa do governador Tião Viana, programa da Perpétua Almeida, programa da presidenta Dilma e dos nossos companheiros do PT e dos partidos aliados. Obviamente, ontem era o programa dos candidatos a deputados federais e eu fiz uma abertura ali, fazia uma homenagem à memória de Eduardo Campos, aos seus familiares, sua esposa, Dona Renata, aos seus filhos, seus amigos e nossos companheiros do PSB. E aqui da tribuna eu queria me associar a todos os colegas que já registraram aqui nos anais da casa esse sentimento de tristeza pela perda de um líder em formação no país, uma liderança promissora. O nosso programa da presidenta Dilma ontem fez uma belíssima homenagem, todos os demais programas daqueles que disputam a presidência da República também fizeram. O presidente Lula fez uma fala muito emocionada, uma fala muito forte. E eu queria aqui também dizer que, como falei ontem na abertura do programa eleitoral no Acre, as nossas campanhas sempre são feitas, sempre começam com alegria, com a participação de muita gente, com sonhos, com fé, com esperança. E eu falava que essa campanha nacional começou com tristeza e com uma tragédia, a morte de Eduardo Campos. E eu falava também que, nessa hora, nós temos que ter um pensamento positivo sobre a vida. Porque se todo o Brasil ficou chocado com a perda de Eduardo Campos, se seus familiares receberam essa punhalada do destino, que definitivamente muda a história dessa família, se seus amigos choraram e sofreram, se o Brasil assumiu o luto, no Acre nós sentimos um baque ainda um pouco maior do que outros estados, porque a companheira de Eduardo Campos na chapa era Marina do Acre, uma pessoa que tem a história de vida junto com a gente, foi a vida inteira do PT, saiu depois para disputar a presidência pelo PV e hoje está formando o seu partido e, enquanto isso, é membro do PSB. O choque da morte de Eduardo Campos se agravou no Acre, quando todos falavam, e a Marina? E não que isso mudasse, mas, de certa forma, desde então, desde aquele fatídico 13 de agosto, as coisas entraram num processo de reflexão muito forte. E eu queria daqui também dar meu abraço à Marina, meu conforto. Conheço muito a Marina, nós temos uma história de vida construída e sei do sofrimento que ela está passando, que certamente não se compara à da esposa, dos filhos, da mãe, do irmão, mas o da Marina se soma ao dos amigos e dos companheiros de Eduardo Campos. A Marina tem uma vida muito dura, muito difícil, sofrida. A gente compartilhou momentos muito difíceis no Acre. Ela sempre teve gravíssimos problemas de saúde. E era lá em Santos que a Marina buscava um socorro para a sua saúde no final da década de 80. Por fatalidade, senhor presidente, era lá perto de onde caiu aquele avião que a Marina se hospedava e se hospeda quando vai a Santos. Muito perto, na casa da mãe, da família do seu esposo, Fábio Vaz. E eu fico pensando o quanto que tem sido duro para a Marina
viver essa situação. Nós tivemos perdas muito fortes nas nossas vidas, que foi a morte do Chico Mendes, um assassinato, e agora a Marina enfrenta mais uma situação de muita tristeza, de muito sofrimento, que é a perda do líder maior do PSB, e que, com essa morte, de certa forma, mudou completamente o cenário político do país, e mudou fortemente no Acre também. Agora o Acre está de novo bem no centro desse debate nacional, nosso estado que é tão pequeno, por conta de agora ter uma candidata a presidenta do Acre. Todos nós do PT, temos trabalhado pela presidenta Dilma, temos feito um trabalho dedicado no sentido de reconhecer o trabalho que a presidenta Dilma tem feito pelo nosso povo, pelo nosso país. Lamento a maneira, aqui com todo respeito à liberdade de imprensa, como alguns tratam com muita injustiça o governo da presidenta Dilma e a ação dela. A presidenta Dilma não é de passar a mão na cabeça de ninguém. A maior dureza que eu vi nas entrevistas, inclusive no próprio Jornal Nacional, mas não tem um único questionamento sobre sua conduta, sobre a conduta de vida dela, pessoal. É uma pessoa dedicada aos sonhos de ter uma sociedade mais justa, de ter um mundo melhor. E a presidenta Dilma, nós temos feito a defesa do nome dela, em respeito ao legado do presidente Lula, que tanto nos ajudou, que tão amigo tem sido do Acre. Mas o Acre agora vai ter essa luta nossa, mas não tem como ser diferente. Falo isso porque a política, para mim, não é o fim de tudo, muito menos uma eleição. Mas o Acre agora tem muitas razões para votar na presidenta Dilma, por conta do trabalho que ela e o presidente Lula têm feito, junto ao governador Tião Viana. Já tinha um trabalho muito bacana feito junto ao ex-governador Binho Marques. Eu mesmo fui beneficiário desse trabalho. Sem a ajuda deles, nós não teríamos realizado as mudanças que o Acre queria. Mas agora, muitos dos acreanos vão votar também na Marina, pela história de vida que ela tem, por ser acreana. E certamente muda completamente o cenário num estado pequeno, que não é capaz de mudar a política nacional, mas eu diria que o Acre hoje, graças a essas mudanças que o Partido dos Trabalhadores fez, inclusive com a Marina como membro do Partido dos Trabalhadores, o Acre hoje tem um peso nacional, uma representação nacional muito maior do que a influência proporcional de sua população. E isso aumenta a nossa responsabilidade. O governador Tião Viana está determinado na busca da campanha da presidenta Dilma, na eleição da deputada Perpétua Almeida para o Senado. Todos nós estamos nesse propósito. Mas eu queria, então, aqui deixar, em nome de todo o povo do Acre, como senador, que não disputa essa eleição, aqui meu voto de pesar, minhas palavras de homenagem à memória de Eduardo Campos. Queria cumprimentar os colegas aqui do PSB, nas pessoas da Lídice da Mata. Hoje eu conversava com ela, vi o sofrimento da Lídice aqui por conta dessa perda de um colega, de um companheiro, presidente do partido, da mesma maneira que faço também em relação ao senador Valadares e ao meu colega, companheiro Rodrigo Hollenberg, né? Rodrigo é o líder, era muito próximo ao Eduardo, trabalhou com ele no Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu fico, sinceramente, eu que senti tanto essa morte. Nós, senador Pimentel, Vossa Excelência que preside, nós vivemos uma vida que alguns não sabem, mas é para cima e para baixo. Para cima e para baixo, saindo de um avião, pegando o outro, pegando um carro, pegando uma estrada, não tem dia, não tem hora, senador Aureliano. E aí, quando há uma tragédia como essa, a gente se pega pensando sobre a vida, refletindo sobre a vida. E independente da função que a gente ocupe, todos nós temos que refletir mesmo. E o que é que a gente pode fazer diante disso? Uma pessoa com 49 anos, cheia de vida, cheia de sonhos, nós temos que tomar uma atitude positiva sobre a vida. Procurar, sim, principalmente quem atua na vida política, repactuar os compromissos com o mundo melhor, viver intensamente cada dia, cada semana, cada mês que a gente tem para viver. A gente não controla nada daqui para frente. O máximo que a gente pode ter é uma observação sobre o passado.
o mistério da vida nos impõe algo que a gente teima em não querer aceitar. É de que nós não estamos no comando de nada. O destino nos conduz, a vida nos conduz. Para quem tem fé, é mais fácil, a gente se pega na fé. Mas eu não tenho dúvidas que, numa hora como essa, que o Brasil enfrenta isso, todos nós políticos devemos tomar essa atitude, refletir positivamente sobre a vida, tentar repactuar compromissos de ajudar esse país a seguir em frente. Eu achei muito bonito o presidente Lula, que, como disse ele, tinha uma relação de pai e filho com o Eduardo Campos, ele usar no final do programa ontem, e não era um uso vulgar nenhum, era um uso legítimo. Ele fez do Eduardo um ministro do seu governo, ele fez de Roberto Amaral um ministro do seu governo, tinha um carinho especial pelo Eduardo Campos. O presidente Lula, junto ao nosso líder Humberto Costa, senador Zé Pimentel, fizeram um dos gestos mais bonitos da política. Ambos eram candidatos ao governo de Pernambuco, Eduardo Campos pelo PSB e Humberto Costa pelo PT. O presidente Lula tinha os dois no mesmo palanque, sem que um grupo vaiasse o outro. Ambos falaram dos seus sonhos, da sua determinação de mudar para melhor a vida do povo pernambucano. E foi o presidente Lula que reuniu essa política pedagógica. Para mim, deveria ser assim. O povo de Pernambuco escolheu Eduardo Campos. Ele fez um governo, fez uma história de vida maior ainda no governo e chegou a ser candidato a presidente. Agora, a candidata é a Marina. E acho que o melhor que nós temos para fazer é construir uma relação de respeito, respeitando a legitimidade da candidatura dela, ou a sua determinação de buscar realizar seus sonhos, de sonhar por um Brasil que não deixa de ser muito parecido com aquele que a gente sonha com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, e que nós buscamos também fazer o melhor pelo nosso país. O presidente Lula usou a frase que Eduardo Campos encerrou aquela entrevista do Jornal Nacional com uma palavra a mais. Ele falou: jamais devemos desistir do Brasil. Então, fica aqui essas poucas palavras que eu espero possam passar um pouco desse sentimento que muitos brasileiros estão sentindo na hora que a vida pública do país leva um golpe com a morte de Eduardo Campos. Eu queria também, senhor presidente, dizer que apresentei uma proposta de emenda à Constituição e recebi a assinatura de 32 colegas senadores, e como é feito sempre, uma proposta de emenda à Constituição, ela tem garantido pela própria Constituição o seu debate. Tem que ser votada várias vezes aqui na Casa, em muitas comissões, no plenário pelo menos 2 vezes e também na Câmara. A minha proposta, ela visa aperfeiçoar a intenção do Constituinte. Eu me refiro a uma proposta bem clara e objetiva, que é parte da minha prerrogativa de parlamentar, e logo fiquei surpreso de ver uma nota da Associação dos membros das procuradorias dos estados, dos procuradores. Fiquei surpreso, não compreendi, achei que houve, de alguma maneira, vou preferir chamar de um equívoco. A nota assinada pela Associação Nacional dos Procuradores, ela distorce o propósito da minha proposta de emenda à Constituição, que é muito simples. Hoje, quem faz a opção de ser servidor público, Vossa Excelência que trabalhou tanto para dar melhor condição para defensores públicos, quem faz a opção de ser procurador, carreira de Estado, tem todo o direito e tem todo o nosso apoio em buscar ter as melhores condições de trabalho. Mas veja só, senhor presidente José Pimentel, a minha proposta, ela pura e simplesmente tenta estabelecer na Constituição aquilo que a Advocacia Geral da União já tem estabelecido em lei,
quem é membro da Advocacia Geral da União não pode advogar privativamente. Não pode estar de manhã como servidor público e à tarde no escritório de advocacia. A nossa luta aqui sempre foi de respeitar essas carreiras que são fundamentais na estrutura do Estado. Os que defendem o Estado, os que defendem aquilo que é de todos. E a minha proposta é simples. Eu entendi que era algo, e não tenho dúvida que terá o apoio de todo cidadão. O cidadão brasileiro concorda ou não com a proposta? Quem é procurador do Estado, do município, da União, pode trabalhar de manhã como procurador, receber seu salário, ter acesso a todo tipo de informação dos processos que envolvem o Estado e à tarde ser sócio de um escritório de advocacia privado? É simples. Eu estou propondo uma PEC para debater, para discutir, onde fica vedado essa possibilidade. Hoje, quem é membro da AGU não pode advogar. E o que é que acontece no Brasil hoje? Uma parte dos estados, o meu estado, por exemplo, não é permitido um procurador advogar, privativamente. Ele é advogado público, ele trabalha na defesa do Estado, é um servidor público, concursado. E eu acho que eles merecem a estrutura de trabalho necessária. Foi assim que eu fiz quando eu era governador. Devo muito aos procuradores. Foi graças a eles que eu consegui trazer de volta o respeito para o Estado do Acre. Mas eu não posso concordar, só se alguém me convencer, de que é possível fazer as duas coisas. De manhã trabalhar servindo a um senhor e à tarde servir a outro. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Será que isso altera alguma coisa? Um procurador ser membro de um escritório de advocacia à tarde e o outro escritório que não tem um procurador? Isso cria um conflito de interesse? Certamente cria. Eu não estou aqui pondo sobre nenhuma desconfiança os membros das procuradorias dos estados, dos municípios, não. Eu apenas estou cumprindo meu papel de legislador, de apresentar uma proposta de emenda à Constituição, onde isso fica muito claro. O Brasil agora tem um teto salarial, tem um salário, uma boa remuneração, tem prerrogativa das condições de trabalho necessárias, e se quiserem mais, eu estou junto. Mas acho que essa proposta, aí saiu uma nota deles, uma nota que distorce o meu propósito, e eu vou ler a nota que, inclusive, pedi a eles e peço que publiquem no espaço. Não é possível que eu tenha que recorrer a um recurso, publique no espaço onde eles puseram a nota. A minha nota diz: atualmente já é proibido aos membros da Advocacia Geral da União advogarem na iniciativa privada. É tão somente isso. O que eu estou proibindo é que advoguem na iniciativa privada. A proposta de emenda à Constituição que estou apresentando apenas estende para todo o país a proibição existente na União e em alguns estados e municípios. Sempre tive muito respeito por todos os servidores públicos concursados, como são os procuradores dos estados, do Distrito Federal. Inclusive, quando fui governador, fortaleci a Procuradoria do Estado e valorizei seus membros. Justamente por eu entender que o procurador do Estado exerce elevadas e relevantes funções, considero não ser possível que ele acumule ainda mais atribuições, responsabilidades e compromissos, sendo advogado também na iniciativa privada. É incompatível. Quem faz a opção de buscar um concurso público, ser servidor público, está fazendo uma opção de tão somente ser servidor público, que é um espaço muito nobre na vida de qualquer cidadão e cidadã brasileira. Só não é possível fazer um concurso, ser procurador e de manhã trabalha para o governo. Quem vai virar bico? Quem fatura mais? Um escritório de advocacia? E nós vamos fazer dessa atividade tão nobre de procurador um bico? Não acho que seja adequado. Eu queria ter feito esse debate da maneira como sempre fazemos, nas comissões, ouvindo, recebendo a associação, mas eles apressadamente puseram uma nota distorcendo o meu propósito e, de alguma maneira, me tentando expor com afirmações não verdadeiras. Então, eu vou manter a serenidade, espero que eles possam reproduzir
a minha nota no espaço deles, por conta de ser uma prerrogativa minha apresentar a proposta de aperfeiçoamento da Constituição. Por fim, destaco que essa proposta de emenda à Constituição recebeu apoio de 32 senadores, que, como eu, entendem ser necessários levar o tema para discussão na sociedade. E lamento, aqui já é quase uma denúncia, por enquanto, que fizeram aqui um lobby não assumido, tentando pedir a senadores que retirasse a assinatura da PEC, da proposta de emenda à Constituição. Se é essa a intenção, aí nós vamos ter um debate um pouco mais acalorado, porque o que me resta é a tribuna. Não acho prudente que façam esse caminho. Querer agora, imagine, circulando aqui dentro, procuradores, forjando colegas senadores para retirar o nome de uma proposta de emenda à Constituição que tão somente prevê a separação entre a atividade de procurador tão nobre da atividade de advogado privado. Será que a OAB tem uma posição sobre isso? Será que os advogados que fizeram a opção de não ser servidor público concordam com isso? De ter uma concorrência? E aí usaram um argumento que diz, não, mas o defensor público tem nas suas prerrogativas ter inscrição na OAB. Óbvio. Isso não justifica absolutamente nada. Todos têm que ter inscrição na OAB. Óbvio. Porque é uma prerrogativa da função ser advogado. Está inscrito na OAB. Mas não é porque está inscrito na OAB é concursado que pode ir advogar privadamente. Eu ouço o senador Aureliano para poder concluir esse posicionamento sobre essa proposta de emenda à Constituição. E eu espero que esse debate possa estar normalizado, ser feito da maneira adequada, sem o uso de subterfúgio, nem de notas que distorce a verdade e os fatos, nem de ação escondida aqui dentro do Senado, tentando fazer com que senadores retirem as assinaturas de uma proposta de emenda à Constituição. Isso não é um jeito ético de trabalhar uma proposta tão séria como essa que eu estou pondo em debate, tão somente em debate. Eu ouço Vossa Excelência. Meu caro senador Jorge Viana, Vossa Excelência foi muito feliz na sua proposição, porque eu diria que a sociedade brasileira cada vez mais precisa saber distinguir a ação de cada profissional. Então, acho que Vossa Excelência deve perseverar e o Congresso Nacional deve refletir sobre esse assunto, mas com a segurança de o seguinte, desde o início no concurso, a pessoa tem que ter a consciência de que ele está optando por uma carreira no Estado, e a carreira no Estado, no serviço público, e que o cidadão tem que ter clareza, inclusive hoje no Brasil, não é só nessa área, não. O cidadão não sabe, ele disse, eu sou uma pessoa que acredito na iniciativa privada, essa iniciativa privada que tanto faz pelo nosso país, mas isso não quer dizer, o Estado tem uma função precípua de equilibrar entre os que têm mais com os que têm menos, em todos os sentidos, na sua existência plena. Se o Estado sair desta ação, ele simplesmente perde a sua função. E em função disso, que a clareza do projeto, da sua proposta, tem o meu total apoio e diria que esse questionamento não é só importante nesta área específica, em outras áreas. Tanto é que a própria iniciativa privada, em algumas áreas, faz a chamada quarentena, no sentido de quê? De deixar claramente a divisão. O sujeito quer fazer uma carreira no serviço público, faça a carreira pública, desde o concurso até o momento. E é impossível, o senador colocou muito bem, eu diria que é impossível a pessoa defender o Estado de um lado, de manhã e à tarde. O senhor está absolutamente correto. Eu quero parabenizá-lo e dizer que continue firme nesta luta. Não vai ser uma luta fácil, mas estaremos juntos aqui para discutir profundamente esse assunto e dar a contribuição necessária no sentido de elucidar a população brasileira. Meus parabéns. Muito obrigado, senador Aureliano, eu agradeço. Eu queria só concluir, na nota eu pus de maneira muito respeitosa, respeito tanto a atividade dos procuradores, que acho incompatível eles defenderem o interesse do Estado numa parte do dia e, na outra parte, atuarem em escritórios privados de advocacia. Então, somente isso. Defendo o fortalecimento das procuradorias e dessa profissão tão nobre. Essa é a motivação da proposta de emenda à Constituição que estou apresentando para o debate com a sociedade. Então, somente isso. Vamos debater com a sociedade. Então, eu queria que, com serenidade, esse debate possa prosseguir e acho que o meu propósito é claro, é de fortalecimento das procuradorias. Senão nós vamos ter
as procuradorias, que são tão importantes, avacalhadas. Alguns podem dizer, mas médico pode trabalhar no serviço público e no privado. Professor pode, são coisas bem distintas. Quem trabalha na advocacia defende o Estado de um dano, de uma ação que pode comprometer definitivamente as finanças do Estado, trata de sigilos, trata de estratégia de defesa daquilo que é de todos. Não tem nada a ver com outras profissões que são conciliáveis, a atividade pública com a privada. Não estou nem defendendo, estou dizendo que são conciliáveis. Nesse caso, eu entendo que não é conciliável. Não dá para termos. E para piorar isso, a revista Veja, no dia 1º de agosto de 2014, traz uma matéria forte, pesada, questionando os caminhos que alguns estados estão adotando hoje de criar fundos. Então, um percentual das ações ganhas já são distribuídas e aí o teto salarial não tem mais nada. A revista Veja faz uma matéria, é uma denúncia. E eu acho que quem defende procurador, quem defende as procuradorias, tenta livrar os procuradores e as procuradorias desse tipo de matéria. Então, a revista Veja fez, em cima de fatos concretos, de medidas, e traz um alerta para a sociedade. O que eu estou fazendo, tendo em vista essa questão, eu conversei com o ministro do Supremo, conversei com o ministro de STJ, os ministros têm muita preocupação, estão saindo acordos recentemente, acham que é absolutamente incompatível a divisão da atividade dos procuradores, sejam eles dos tribunais, sejam eles do município, dos estados ou do Distrito Federal, entre trabalhar de manhã com as ações de interesse do Estado e à tarde em ações privadas, atendendo interesse de advocacia privada. Então, é tão somente isso que eu apresento. E queria, então, senhor presidente, concluir dizendo que apresentei a PEC também, fazendo um aperfeiçoamento à PEC do soldado da borracha, e o senador Aníbal Diniz, relator dessa matéria aqui no Senado, o senador Aníbal Diniz deverá ser o relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Nós precisamos fazer um ajuste. Foi aprovada por unanimidade, um trabalho exaustivo da deputada federal Perpétua Almeida. Começou aqui no Senado com a nossa querida colega senadora Vanessa Grazottin, 12 anos atrás, e a lei que, a partir de uma decisão da presidenta Dilma, faz algo que é justo, que é adequado para o soldado da borracha, que é o pagamento de uma indenização de R$25 mil. Essa lei estava tramitando há tanto tempo, foi feito um acordo de que ela seria votada na Câmara e no Senado, foi votada, mas por conta do atraso na Câmara dos Deputados, ela veio com o seu artigo 2º, que fala, esta emenda constitucional entra em vigor na data... Desculpa, o artigo 3º da lei, que fala, a emenda constitucional entra em vigor, será no próximo exercício. Com isso, Vossa Excelência, que já foi ministro, sabe que essas pessoas têm 90 anos, 95 anos, ficam para receber só no próximo ano, meados do próximo ano. A minha proposta de emenda à Constituição, em entendimento com o governo da presidenta Dilma, nós acelerarmos para votarmos ainda esse ano, alterando apenas a entrada em vigência da emenda, propondo que ela entre em vigor na data de sua publicação, entre em vigor na data da publicação da emenda constitucional. Essa relatoria está na mão do senador Aníbal, é um pedido também da deputada Perpétua Almeida. Nós precisamos fazer justiça aos soldados da borracha, aos familiares, são 12 mil beneficiários, tem um acordo do governo para pagar e falta um mecanismo. E enquanto não se encontra, porque ninguém vai poder desrespeitar a Constituição, estou preferindo pegar esse caminho, que aparentemente é um caminho que leva tempo, mas acho que uma matéria como essa ela pode quebrar os interstícios de tempo aqui no Senado, na Câmara, voltar rapidamente para cá. É tão somente uma alteração da entrada em vigor de uma matéria. Não se muda absolutamente nada. E eu peço a Vossa Excelência, senador, líder no Congresso, Pimentel, que nos ajude. Como ex-ministro que foi, da Previdência, que fez um brilhante trabalho lá, sabe que esse acordo foi feito, inclusive, com Arlindo Quinaglia, na Câmara, ajudou a fazer como líder do governo, foi conduzido tão bem pelo senador Aníbal, que aperfeiçoou a proposta garantindo o vínculo ao salário mínimo, com o nosso apoio unânime aqui no Senado, mas chegou com a entrada em vigência, que não poderia ser alterada naquela época, porque se fosse, voltaria para a Câmara, nós
propusemos essa alteração agora como forma de fazer com que o pagamento dos soldados da borracha aconteça ainda em 2014. Então, a todos do Acre que estão me ouvindo, a todos da Amazônia, de todos os estados da Amazônia, soldados da borracha, há uma decisão do governo de pagar, tem um acordo para pagar, a ação da deputada Perpétua foi a correta, adequada, do senador Aníbal, relator aqui também, mas nós temos um impedimento legal. Foi votada a emenda, foi aprovada e promulgada uma emenda à Constituição que diz que o pagamento fica para o exercício posterior. Por que foi votado isso? Porque o acordo era de ter votado essa matéria em 2013, o pagamento seria em 2014, só que ela só foi votada em 2014 e aí o pagamento está para 2015. E eu vou lutar aqui, com o apoio do senador Aníbal, relator, com o apoio da deputada Perpétua lá na Câmara, para que a gente possa votar essa pequena alteração, esse ajuste na proposta, que é uma decisão do governo da presidenta Dilma, para que a gente vote ainda esse ano e o pagamento seja feito ainda em 2014. Essa ajuda, como senador do Acre e da Amazônia, que eu pretendo dar. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Senador Jorge Viana, vamos fazer um trabalho com os líderes, para que na primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça a gente possa votar e, ao mesmo tempo, pedir a urgência para vir para o plenário. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Com a ajuda de Vossa Excelência, do senador Aníbal, que é o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Aníbal, Vossa Excelência que é relator, o senador Pimentel, líder que preside a sessão, está propondo que entre esse assunto na pauta da primeira reunião, que se pegue a assinatura de todos os líderes, se traga a matéria em regime de urgência direto para o Senado, eu como vice-presidente da Casa ponho essa matéria debaixo do braço com o apoio do presidente Renan, vamos para a Câmara, votamos também em regime de urgência e a gente traz para cá essa emenda para que ainda esse ano os soldados da borracha recebam os 25 mil que eles têm direito por essa indenização proposta pelo Congresso Nacional e pelo governo da presidenta Dilma, que é tão necessária para essas 12 mil famílias e beneficiários que são os soldados da borracha. Muito obrigado.